Muito bom dia. Com grande satisfação que o Sistema Farsul recebe a todos neste dia histórico e muito especial. Dia que comemorarmos os 99 anos da Federação e de posse da nova diretoria da Farsul, Conselhos Administrativo e Fiscal do Senar Rio Grande do Sul e Diretoria Executiva do Senar RS para a gestão 2026-2029. Compõe o nosso palco vice-governador do Estado, Gabriel Souza, presidente da Farsul para o biênio 2026-2029, Domingos Velho Lopes, presidente da Farsul no período de 2017 a 2025 e hoje, primeiro vice-presidente da CNA, Gedeon Silveira Pereira, diretor-geral do Senar Nacional, Daniel Carrara. Gostaria de convidar todos para acompanharem a execução do hino nacional. Também queremos aqui registrar e agradecer as presenças, toda a diretoria da Farsul e do Senar, que logo será apresentada, representando a Assembleia Legislativa, o deputado Felipe Camozato, procurador-geral de Justiça, doutor Alexandre Saltos, o ex-governador Germano Rigoto, deputados federais Alceu Moreira e Sérgio Turra,
secretário municipal de Governança e Desenvolvimento Rural, Cássio Trogildo, que aqui representa o prefeito Sebastião Melo, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Leonardo Lamáquia, os secretários de Estado da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena, e também o adjunto Antônio Carlos Ferreira de Quadros Neto, Desenvolvimento Rural, Gustavo Paim, Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann e o adjunto Marcelo Camardelli, Secretaria-Geral de Governo, Arthur Lemos Júnior, Desenvolvimento Econômico, adjunto André Petri. Os deputados estaduais Hernani Polo, Edvilson Brum, Frederico Antunes, Gustavo Vitorino, Luciano Silveira e Beto Fantinel. Também nossa saudação aqui às representações de autarquias e órgãos públicos de governo. Superintendência Estadual do MAPA, José Kleber de Souza, Brigada Militar, Coronel André Luiz Stein, Polícia Civil, Delegada Patrícia Tolotti, Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Ricardo Matei Santos, Banco do Brasil, Ricardo Luiz Sem, Banrisul, Fernando Lemos, IRGA, Alexandre Velho, Emater, Claudinei Baldiceira, Embrapa Pecuária Sul, Fernando Flores Cardoso, Parque de Exposições, Assis Brasil, Elizabeth Cirne Lima, CREA-RS, Roque Rutiri, ICR-MV, Rio Grande do Sul, Mariângela Algaier. Também nossa saudação aos presidentes e representantes de federações da agricultura de outros estados, Amazonas, Munilo Lourenço, também segundo vice-presidente de finanças da CNA, Rio Grande do Norte, José Alvarez Vieira, São Paulo, Pedro Luquezzi. O ex-ministro Francisco Turra, também aqui os presidentes e representantes de entidades de classe, Sistema Fiergues, Cláudio Bier, Sistema Fecomércio e Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Bom, FETAG Eugênio Zanetti, FAMURS, Ike Vedovato, prefeito de Imbé, a BPA Ricardo Santin, a SEBRA e a Probil Jerônimo Gergen, Federarroz Denis Dias Nunes, FEBRAC e Devon Desirê Miller, Osergues Tarciso Mineto, Agerte Luiz Cardoso, Ari José Nunes, Cicadex, Ronei Lauxen, Federacite, Gilson Hoffman, Sindiler, Fábio Crespo, Arco, Bete Lemos, Red Bull Colares, Joaquim Vilegas, FCCS, César Moraes, também o superintendente estadual do Senar RS, Eduardo Condorelli, o superintendente do Sebrae Rio Grande do Sul, Joel Vieira Dada, diretores da CNA, Bruno Barcelos Luque, André Sanches, Suemi Mouri, superintendente Senar do Rio Grande do Norte, Luiz Henrique Medeiros Paiva, São Paulo, Fábio Sérgio Carrion. Também nossa saudação ao vice-prefeito de Mostardas, Otoniel Araújo, ao diretor de Relações Institucionais da EGEA, Fabiano Dalazen. Nossa saudação aos executivos de veículos de comunicação, aqui representados, Rede Pampa, Jornal do Comércio, Correio do Povo, Rádio Guaíba, Record Guaíba, SBT, Band RS, RBS, também Masper TV. Demais autoridades aqui presentes, familiares e amigos dos nossos empossandos, produtores rurais, demais lideranças e empresários, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. Em 24 de maio de 1927, iniciava a história da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Durante a realização do Congresso de Criadores, realizado no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Nesse período, a Federação consolidou o seu papel fundamental no desenvolvimento da agricultura e pecuária do nosso Estado. Hoje, o futuro sonhado naquele dia é presente nas mãos e no coração dos produtores rurais gaúchos, independente do tamanho de sua propriedade ou do que produz. Em 15 de abril de 1993, é criado o Senar RS, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, uma instituição responsável por criar e promover ações de formação profissional e atividades de promoção social dirigidas às famílias rurais. Ao lado da Casa Rural, as entidades compõem o Sistema Farsul. A lembrança de nosso ponto de partida, há 99 anos, nos faz ainda mais fortes e nos leva a reconhecer que somente com união e esforço contínuo chegamos até aqui. Hoje a Farsul conta com 138 sindicatos rurais associados, sempre presentes e atuantes em todos os rincões do nosso Rio Grande. Nosso agradecimento muito especial aos homens e mulheres do campo, produtores rurais, diretores do Sistema Farsul,
presidentes de sindicatos rurais, presidentes de associações de criadores de animais de raça e também de todos os representantes da imprensa que, ao longo desses 99 anos, levaram as notícias do campo aos lares e alcance de todos os gaúchos. Senhoras e senhores, gostaria de convidar a fazer uso da palavra o presidente da Farsul, no período de 2017 a 2025, Gedeão Silveira Pereira. Bom dia a todos. Já foi citado aqui todas as autoridades. Seria muito repetitivo, mas a nossa casa que ficou pequena, Domingos, para tanta gente importante que veio aqui. Isto, para mim, traz um significado muito forte, um peso muito grande, porque eles é que dão e nos vêm aqui para dizer qual é a importância da nossa federação no contexto econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje temos uma data muito importante, porque, na realidade, estamos vivendo 99 anos da nossa entidade. E ninguém chega aos 99 anos, e é a federação mais antiga do Brasil. Esta federação aqui foi das fundadoras da CNA. Mas pela importância deste fim de semana, de tudo que está acontecendo de anteontem para cá, eu digo porque anteontem nós estávamos no Sindicato e Associação Rural de Bagé, que é a minha casa, casa essa que me trouxe para cá, que tem 122 anos, que foi fundada em 1904. Portanto, o Sindicato Rural de Bagé fundou a Farsul, foi um dos fundadores, e a Farsul foi uma das fundadoras da CNA. Então, veja a importância histórica daquilo que nós tivemos a oportunidade de representar. Também ontem deixamos um legado, creio eu, que extremamente importante para todos os que estiveram lá, e boa parte dos nossos diretores nos acompanharam, no nosso Centro de Formação Profissional Rural da Ulha Negra, que lá estava o Daniel Carrara, que é o nosso superintendente, e está representando o meu presidente, João Martins da Silva Júnior, na CNA, que estava lá o Eduardo Condorelli, superintendente do Senar local, responsável pela construção daquela obra. Realmente, então, estamos vivenciando um momento memorável. E mais ainda porque acabamos de encerrar a fotografia do 24º presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Alguns estão dizendo que usaram Photoshop. Mas daqui a 100 anos as pessoas não vão saber nem quem é. Mas pelo menos ficou com uma cara nova ali, né? Mas de qualquer maneira, muito me honra. E tem uma família que está aqui no nosso meio agora, neste momento, que é muito responsável por tudo isso que vem acontecendo. E eu quero agradecer a presença da dona Mariana Esperotto. Com o Chico e o Alexandre, porque essa história recente da Farsul está profundamente ligada, e nós não cansamos nunca de relembrar ao presidente, ex-presidente Carlos Rivacci Esperotto. Eu não tive a felicidade, Domingos, que tu estás tendo agora, que estás recebendo o cargo de alguém que está presente ao teu lado. O ex-presidente, eu. Eu não tive essa oportunidade. E, na realidade, isso sempre nos trouxe muita responsabilidade, porque a grande mensagem que esta federação dá
aos seus produtores rurais do Estado do Rio Grande do Sul, que ela percorre uma unidade. Unidade de pensamento, porque são o presidente que teve aqui 21 anos, eu que tive 8, e agora continuo Domingos com mais 8, se Deus quiser, embora tenha um vestibular pelo meio. E, na realidade, não é surpresa nenhuma, e eu quero agradecer também a outra figura que eu considero muito importante no nosso carro, no nosso meio, porque agora a minha cadeira vai para o meio de vocês, né? Porque é a 9ª vez que eu estou tomando posse em diretoria da Farsul, Domingos. O Condorelli foi que me chamou a atenção hoje de manhã, quando nós vinham para cá. Já é a 9ª vez que eu estou na diretoria, então agora eu vou para o meio da galera. Me aceitem, né? Mas eu quero agradecer muito ao nosso presidente, vice-presidente Elmar Conrad, que foi meu vice-presidente, entendeu esta sucessão da Farsul e apoiou, tanto é que ele continua ali, como uma figura importante, porque nós sempre mantivemos um tratado não escrito nesta federação, porque nós vivemos, minha gente, em 2 Rio Grandes, absolutamente diferentes um do outro. E eu acho que o Luiz Carlos Bom, da FEComércio, e o nosso presidente da Fiergs, querido amigo, meu companheiro da Expo Inter, entende também esse Rio Grande, que nós temos 2 Rio Grandes absolutamente diferentes, metade sul e metade norte. E aqui nessa casa nós escrevemos uma lei no nosso imaginário, que quando o presidente for da metade sul, o vice é da metade norte, e o contrário também é verdadeiro. O presidente Esperoto era da metade norte, eu era da metade sul. Agora continuamos de novo. Quando fui eu, o Conrad, eu da metade sul, o Conrad da metade norte. Agora, Domingos da metade sul, o Conrad da metade norte, que muito bem nos representa nesse setor. E, Conrad, parabéns por todo o teu entendimento para nós podermos chegar nesta unidade de pensamento e tocarmos a nossa federação para frente. É verdade que a história é algo bastante complexo, porque ela nos reserva lugares, ocasiões que nem de longe passaria pela nossa cabeça do que vem acontecendo. E quis também o destino, que é o passar o comando para alguém, e aí eu digo eu escolhi. Eu não gosto de dizer eu, viu? Eu prefiro nós. Mas escolhi o meu sucessor a dedo. E vejam bem, o orgulho que eu tenho, e eu espero que o meu antecessor tenha tido orgulho do sucessor dele também, embora não estivesse aqui para manifestar, porque isso é uma longa história de convivência íntima, fraterna, de grande amizade e de coincidência de pensamentos, que me trouxe à presidência da Farsul. Eu hoje sinto muito orgulho, já com 5 meses de gestão do Domingos, sinto muito orgulho, Duca, de quem eu deixei no meu lugar. Porque em 5 meses o Domingos já fez coisinha. E também ele não imaginava que ia pegar um cenário tão encrencado como está pegando. Porque meu amigo aí, o Antônio da Luz deve estar por aí. E ontem ainda conversávamos lá em Bagé, lá no centro da Ulha Negra, a respeito do cansável, não é incansável, é o cansável aspecto que nos leva a estar sempre discutindo renegociação de endividamento de produtor rural. Algo desgastante, algo que parece que não constrói, algo que parece que não sai da frente e sempre vem. E quantas vezes, se vocês entraram, olharam lá de fora, os que chegaram a olhar, ainda tem uma faixa aqui na fachada da casa, que ontem eu cheguei aqui, porque eu vim poucas vezes aqui depois que passei o comando para o Domingos, ainda está escrito lá, securitização. O
Que tristeza isso, minha gente. Isso não é bom. E hoje, que alguém muito importante também na minha vida, que se tornou importante nos últimos anos, que é o grande presidente da CNA, que me convidou para ser seu primeiro vice-presidente, e eu estou muito honrado de ter chegado numa posição que eu diria histórica, porque nenhum gaúcho chegou lá. Eu tenho a honra de ser o primeiro gaúcho a ser o presidente, Suemi Mori, Bruno, Luque, os dois da CNA, mais o Daniel que está aqui, de estar hoje exercendo a primeira vice-presidente da CNA. E vendo e assistindo agora de um panorama nacional. E o Brasil, minha gente, é um continente. Uma coisa é andar dentro do Rio Grande, outra coisa é andar dentro do Brasil. Não é, Alexandre Salsa? Minha secretária querida do Meio Ambiente. E como os problemas ambientais têm nos incomodado. O Muni Lourenço, presidente do Amazonas, os caras conseguiram trazer a Amazônia para o Rio Grande do Sul através do PRODES. Como se não tivéssemos encrencas suficientes, parece que tem gente, brasileiros, Márcio Madalena, conspirando contra o crescimento do Brasil. E eu não me preocupo com os europeus que estão lá fora. Eles estão no papel deles. Eles já sabem que não conseguem competir com a grande agricultura brasileira, com a pecuária brasileira, com a terra brasileira, com o agricultor brasileiro. Então, eles se defendem. O que me preocupa, Marjorie, é brasileiros lutando contra o Brasil. É triste. E aí nós vemos um cenário de uma administração desastrosa que estamos vivendo no país, porque juro não é causa, é consequência. Como diz o Alceu Moreira, meu querido amigo deputado, nem com maconha irricada não dá para pagar essa conta. Concorda comigo, Alceu? Palavra tua, não é minha. Eu estou fazendo um plágio. Porque, na realidade, minha gente, isso que tem acontecido no Rio Grande do Sul, e aqui por causas climáticas, sejam elas pela origem que forem, meu caro, querido amigo Rigoto, governador, sempre governador Rigoto. Ainda bem que o Sérgio é puxador de palmas. É um parceiro, Sérgio. Sempre foi parceiro desta casa. Mas colocando isso, minha gente, hoje é um cenário que nos preocupa, já não é mais o Rio Grande. Esse cenário está crescendo no Brasil. Ainda tive semana passada, lá na CNA, tomando café da manhã com a grande ex-ministra Tereza Cristina. Domingo estava lá junto. E ela já nos colocando os problemas do cenário nacional. Está extrapolando. Aqui as causas foram climáticas. Mas e lá para cima? Que o pessoal já não está conseguindo, começou a se enredar. Não está mais conseguindo pagar as contas. E minha gente, a minha área hoje eu sou vice-presidente, então estou em todas as áreas. Mas a área que me foi entregue pelo presidente João Martins, aqui neste local, aqui nesta casa, neste mesmo ambiente, há 8 anos atrás, quando eu fui empossado pela primeira vez presidente. Em que me entregou a área de mercado internacional, que até hoje eu continuo nessa área, junto com a Suemi. E, na realidade, nós vemos o tamanho, a pujança do agronegócio brasileiro. E veja o que vem acontecendo no mundo, em que outrora o mundo se alimentava dos Estados Unidos, e semana passada, pelo Marcos Troijo, nada mais nada menos que ex-presidente do BRICS, que foi substituído por uma trolha. Você sabe quem é que eu estou falando, né? Então tá, então não preciso dizer o nome. Colocando das grandes preocupações do mundo com segurança alimentar, porque os Estados Unidos, que outrora alimentavam o mundo, hoje não é mais um parceiro confiável. E o mundo olha a quem como parceiro confiável? Um único país,
Ministro Turra, o senhor que tem acompanhado essa história, o nosso país continental, com essa agricultura poderosa que foi constituída ao longo de apenas 27, 28 anos, que nós pisamos no mercado internacional como o maior exportador mundial de alimentos. Olha a nossa responsabilidade de darmos guarida e continuidade e segurança para os nossos produtores rurais. Que, diga-se passagem, para orgulho nosso, e eu sou muito orgulhoso da nossa terra, porque eu sou gaúcho antes de ser brasileiro. Sou brasileiro, tenho orgulho do meu país, mas canto o hino do Rio Grande muito mais forte que o hino nacional. Porque esta agricultura é feita por este povo que um dia saiu daqui. Meu querido amigo Arthur Lemos. E o Fernando Lemos também, presidente do Banrisul, que está aqui conosco, nos abrilhantando. Sabe muito bem do que eu estou falando. Então, minha gente, essa é a responsabilidade. E uma entidade com 99 anos tem que ter coerência consigo mesmo, tem que saber enxergar o futuro, tem que saber dar acolhida, porque este é o grande guarda-chuva de defesa do produtor rural gaúcho em todos os temas, assim como a CNA no tema federal, onde temos que intransigentemente seguir defendendo o sagrado direito da propriedade, para que possamos ter segurança para continuarmos investindo nas nossas propriedades. E me desculpe os ambientalistas, porque o maior ambientalista de todos sou eu como produtor rural. Não nos atrapalhe. Porque o mundo está olhando lá de fora, da onde é que pode sair a comida do Brasil. Meu presidente Domingos Antônio Velho Lopes, a tua missão é enorme. A tua missão é grandiosa. Mas eu tenho muito orgulho de ter te escolhido, porque em 5 meses tu já mostrasse aqui veio. Ninguém me perguntou o que ele está fazendo lá. Não, pelo contrário, parabéns pela tua escolha. Meu querido amigo, que Deus te proteja, que tenha o apoio deles, nossos diretores, onde eu estarei sentado ali. Porque pela 9ª vez eu estou assumindo um cargo, uma das vice-presidências que tu me deste, que muito me honrou de poder continuar aqui para te ajudar, nada mais do que para te ajudar. Porque as decisões, os sistemas são presidencialistas e as decisões são do presidente. Querido amigo, tu é um cara brilhante, tem conhecimento, tu sabe o que tu quer, tu sabe onde é que tu quer chegar, e o teu sucesso é o sucesso da Farsul, que é o sucesso da classe rural gaúcha. Que Deus te proteja. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Edel Pereira. Também registramos aqui, agradecemos a presença do deputado estadual Marcos Vinícius, também aqui conosco. Senhoras e senhores, com muita satisfação, gostaríamos de apresentar neste momento as diretorias que estarão à frente da Farsul e do Senar Rio Grande do Sul para o quadriênio 2026-2029. Diretoria que, de fato, já está no exercício dos cargos desde o dia 1º de janeiro deste ano. Vamos, então, à nominata que integra a gestão atual. Diretoria Executiva, Domingos Antônio Velho Lopes, presidente. Elmar Conrad, primeiro vice-presidente. Francisco Lineu Chardon, primeiro diretor administrativo. José Alcindo Souza Ávila, primeiro diretor financeiro. Manuel Inácio Vieira Valim, segundo diretor financeiro. Licenciado do cargo de segundo diretor administrativo, Fábio Avancini Rodrigues. Diretores vice-presidentes, César Luiz Tagliari Vieira. Fernando Resteiner.
Gedeão Silveira Pereira. Hamilton Guterres Jardim. José Aurélio Saldanha Silveira. Moacir Magalhães Medeiros. Paulo Ricardo de Souza Dias. Sérgio Renato Rossi de Freitas. Teodora Berta Lüttke-Meyer. Diretores suplentes: Alain André Torben. Carlos Hofmeister Neto. Kristen Chevelben. Gilberto Schilling Moreira. José Daltro Emel. Laurindo Roberto Nikitits. Libório Luiz Araldi. Luiz Alfredo Orn Júnior. Neri Scherer e Paulo Roberto Vargas. Conselho Fiscal, titulares: Jefferson Holeben Camozato, Roberto Ricardo Fagundes Gigino e Fernando Antônio Sescon. Suplentes: João Geraldo Bosa, Arilei Ribeiro Mendes, Luiz Carlos Silva. Conselho Administrativo do Senar Rio Grande do Sul, presidente Domingos Antônio Velho Lopes. Membros titulares: Eugênio Zanetti, Daniel Carrara, Gedeão Silveira Pereira, Fábio Avancini Rodrigues. Membros suplentes: Elmar Conrad, Hamilton Guterres Jardim, Fernanda Scherer Gelling e Márcia Miller. Conselho Fiscal do Senar Rio Grande do Sul, membros titulares: Francisco Lineu Chardon, Fernando Resteiner. Membros suplentes: Fernando Antônio Sescon, Jorge Luiz Dutra dos Santos, Jaciara Maria Miller. E a diretoria executiva do Senar Rio Grande do Sul é composta: Superintendente Eduardo Demércio Figueira Condorelli, diretora de Administração e Finanças Fabiana Flores da Silva e o diretor técnico Cláudio Rocha. Também integram o Conselho Administrativo do Senar Rio Grande do Sul, mas não estão conosco nesta manhã, Camila Evelyn Rod e também Aguinaldo Barcelos da Silva. Esta, então, é a diretoria apresentada para a gestão 2026-2029. E, senhoras e senhores, neste momento, eu convido a fazer uso da palavra o diretor-geral do Senar Nacional, Daniel Carrara, que fala também pela CNA. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, trazer um abraço caloroso, carinhoso, do nosso presidente João Martins, que, em função de compromissos assumidos, não pôde estar presente, e muito carinhosamente, e para minha sorte, pediu que eu o representasse, porque o nosso vice-presidente da CNA, numa solenidade tão íntima, não deve ter dois chapéus. Cumprimentar nosso vice-presidente, doutor Gedeão, nosso amigo, presidente Domingos, o vice-governador Gabriel, e convidar os demais
convidados, em nome da dona Mariana, em homenagem ao nosso presidente Carlos Esperotto. Dizer que estar aqui nesse fim de semana, presidente Gedeão, me trouxe muitos ensinamentos. E certamente eu vou ter que transmiti-los ao meu presidente, porque ele gosta de aprender todos os dias. O primeiro ensinamento foi ir a Bagé e ver onde é que surgiu a resistência à interferência ao nosso direito de propriedade, lá atrás. É impressionante o que foi feito. Eu já estava no sistema, acompanhei essa movimentação, mas eu não tive a oportunidade de conhecer onde nasceu essa resistência, que hoje ela é realidade no Brasil inteiro. Segundo, conhecer o momento histórico do lançamento do nosso centro de treinamento do Senar, e, como eu disse lá ontem, não é um centro mais estadual, presidente, porque nós estamos devendo, e eu vou repetir isso aqui hoje, ao setor produtivo, principalmente ao médio e grande produtor, nós, Senar, um trabalho mais consistente e mais aprofundado, voltado à capacitação de operadores de máquinas de alta tecnologia e inovação. E esse trabalho vai ser realizado aqui, e a gente vai poder trazer técnicos, mais de 16 mil no país, para formar, interagir com as grandes indústrias e conhecer o Rio Grande do Sul também, que certamente o pessoal de Roraima, a não ser os gaúchos que foram para lá, poucos conhecem. Presidente Domingos, assumi uma Farsul com 99 anos, no meio de, como diz a nossa sempre ministra senadora Tereza, no meio da tempestade perfeita, não é fácil para nenhum presidente de federação. Mas assumir uma Farsul depois dos últimos 7 anos é bem mais difícil. E eu também acompanhei aqui de perto todas as questões climáticas, principalmente na questão das inundações, e pude ir a campo ver quão é difícil reconstruir o interior desse estado, e também pude ir a campo confirmar como esse povo é diferente. Eu passei quase 15 dias andando no interior, vi pessoas que quase só não faleceram porque ficaram em cima dos seus telhados, e, em vez de estar reclamando, eles desciam do telhado e diziam: vamos fazer tudo de novo. E essa é uma diferença que o senhor tem para enfrentar falta de adubo, que, pelo que nós estamos verificando, e está ali a nossa diretora da área internacional, Suemi, não vai ser preço alto, vai ser falta de adubo, preço de diesel, de combustíveis caros, tabelas de frete e todo o outro cenário que a gente vê que vai trazer a falta de rentabilidade e problemas para o nosso setor. Mas eu vi Domingo, semana passada, agindo em Brasília. Eu vi ele andando no Congresso, deputado Alceu, batendo de porta em porta, chamando a atenção para a necessidade de dar atendimento e renegociação a quem precisa, não a oportunistas. Eu vi ele sentado uma tarde com o ministro da Fazenda, negociando, discutindo, conversando, e, infelizmente, sem resultado ainda. Essas são as más notícias. A boa notícia é que a pecuária vive um momento bom, presidente. A segunda boa notícia é que o senhor está sentado numa Ferrari de 99 anos, que tem eficiência, tem velocidade, tem capacidade. A terceira boa notícia é que hoje nós temos 2 gaúchos no Conselho de Representantes da CNA. E a quarta boa notícia é que o doutor João gosta muito do senhor. E a quinta, que não é boa notícia obrigatoriamente, mas é uma oportunidade, é que nós estamos no ano eleitoral e a gente tem que assumir a responsabilidade pelas mudanças necessárias a serem feitas. Então, presidente, desejar ao senhor, em nome do doutor João, boa sorte,
mas, antes de tudo, que conte com a CNA, conte com o Senar e conte com o presidente João Martins para todos os desafios, que eu tenho certeza que o senhor vai vencer todos. Parabéns. Muito obrigado, Daniel Carrara. Domingos Antônio Velho Lopes, engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e produtor rural desde 1992, exercendo suas atividades em Mostardas e Palmares do Sul, junto à família. Começou sua atividade institucional em 1997, como presidente do Sindicato Rural de Mostardas. Em 2000, entrou para a diretoria da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Desde 2003, é membro da Comissão de Arroz da Federação. Já recebeu uma série de honrarias, das quais destaca-se, em 2016, a medalha Assis Brasil, durante a Expo Inter, por relevantes serviços prestados à agropecuária gaúcha. Em 2017, assumiu a Comissão do Meio Ambiente da Farsul e foi conduzido à presidência do Conselho Superior da entidade. A partir de 2018, desempenhou as funções de membro titular dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, Conselho Estadual de Recursos Hídricos e Conselho de Saneamento do Rio Grande do Sul, além de ser membro titular da Comissão Nacional de Meio Ambiente da Confederação Nacional de Agricultura, a CNA. Em 2022, exerceu o cargo de secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, retornando à Farsul em 2023 para desempenhar as funções de diretor vice-presidente. Desde 1º de janeiro de 2026, está à frente da mais antiga Federação da Agricultura do país e comandará a entidade no ano do seu centenário, em 2027. Convidamos a fazer uso da palavra presidente do Sistema Farsul, Domingos Velho Lopes. Que coisa linda ver essa casa cheia. E de tantos amigos, família, autoridades, pessoas que querem um local para viver melhor. E todos que me conhecem sabem que eu não sou afeito ao discurso lido, mas hoje tem um pouquinho de emoção, então eu fiz questão de escrevê-lo para não deixar nada para trás do que eu penso nesse sentido. Queria cumprimentar, então, o nosso vice-governador, que representa o governador do Estado neste ato, cumprimentando o senhor, o meu amigo Gideão Pereira e meu vice-presidente da CNA, e meu professor Daniel Carrara, presidente, coordenador geral, diretor do nosso Senar Nacional. Sintam-se todos cumprimentados. Mas, se hoje estamos aqui, eu tenho, antes de ler, fazer alguns agradecimentos, né? O primeiro e mais especial aos meus 2 irmãos, porque estou aqui podendo desempenhar essa atividade, porque nós somos muito unidos sempre e vocês desempenham a possibilidade de eu estar hoje alheio um pouco das nossas atividades empresariais, pessoais, familiares, e eu agradeço muito, muito a vocês. Dona Mariana Esperotto, que está lá atrás, sentadinha numa mesa, o agradecimento muito especial, e vejam vocês o que foi que todos falam de Carlos Rivaci Esperotto. Todos nós. Mas ele me pensou, meu prefeito Tony, me pensou da nossa Mostardas e me disse, vem me ajudar lá na federação. Então, eu tenho meu eterno agradecimento, dona Mariana, ao Esperotto e a toda a família, que sempre me recebe bem,
sempre de braços abertos. Então, é nesse sentido que eu quero, na pessoa da dona Mariana, agradecer a todos vocês. A minha família, hoje, pedir desculpas por muito da minha ausência. Mas tenho a certeza que estou dando o nosso melhor numa causa que eu acredito muito, muito mesmo. Desta forma, eu peço autorização, então, para vocês, para ler um pouco do que eu penso para a Farsul, junto com esta equipe maravilhosa que hoje nos acompanha. Senhoras e senhores, autoridades, lideranças do setor produtivo, representantes das entidades parceiras, parlamentares, produtores rurais, sindicalistas, colaboradores do Sistema Farsul, amigos e todos que nos honram com a sua presença nesse dia histórico. Hoje não celebramos apenas uma posse. Hoje abrimos oficialmente o ano do centenário da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Como já foi dito aqui, a federação mais antiga do nosso país, inclusive mais antiga que a nossa própria confederação. 100 anos representam muito mais que uma marca na linha do tempo. Representam gerações de homens e mulheres que construíram, com trabalho, com coragem, a agricultura mais forte do Brasil. Gente que transformou dificuldade em oportunidade, terreno fértil em desenvolvimento e produção em prosperidade para todo o Rio Grande do Sul. A Farsul chega aos seus 100 anos com raízes e valores profundos e com os olhos voltados para o futuro. Ao longo de sua história, esta federação esteve presente nos momentos decisivos do Estado e do país, na defesa permanente da agricultura e pecuária como setor econômico, sob o qual surgem inúmeras oportunidades para a indústria, para o comércio e serviço, conectando-as e formando o conceito de agronegócio, o setor mais importante do presente e futuro do Brasil. E aqui quero fazer uma menção muito especial aos presidentes Cláudio Bier e Bon, da nossa FEComércio, da nossa Fiergs, porque vivemos um momento, meu vice-governador, de maior maturidade das federações empresariais do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelos ensinamentos, muito obrigado pela parceria e, principalmente, pelo entendimento do que essas 3 entidades unidas ainda vão fazer, já fizeram e ainda muito mais farão pelo Estado do Rio Grande do Sul. Fica essa menção à liderança destes 2 grandes homens que nós temos tido a oportunidade de desempenhar de forma coletiva um belo trabalho. A Farsul foi aguerrida quando era preciso firmeza. Dialogou quando era preciso equilíbrio, sem jamais abrir mão dos princípios que sustentam o agro gaúcho: liberdade, responsabilidade, trabalho e respeito à lei, meu amigo Alexandre Saltz. Esses princípios, há um que precisa ser reafirmado permanente. E vou ser redundante, porque nós não abrimos mão 1 centímetro, e para nós é cláusula pétrea: o direito de propriedade. A propriedade rural não é apenas um patrimônio individual. Ela é fruto de gerações de esforço, investimento, planejamento e dedicação. É nela que as famílias gaúchas construíram sua história, produzem alimentos, preservam o meio ambiente, geram empregos e movimentam a nossa economia. Defender o direito de propriedade é defender segurança jurídica, estabilidade institucional e confiança para produzir e progredir. Sem isso, não há investimento. Sem isso, não há desenvolvimento sustentável.
Sem isso, não há futuro para o campo brasileiro e para a nossa sociedade. Da mesma forma, reafirmamos nossa crença na livre iniciativa. Foi a liberdade de empreender que permitiu ao produtor rural gaúcho superar crises climáticas, econômicas e logísticas, inovar no campo e transformar o Rio Grande do Sul em referência nacional e internacional, minha diretora Suemi, em produtividade, tecnologia e eficiência. Também acreditamos na meritocracia, no valor do esforço, da competência, da dedicação e da capacidade de inovar. No campo, os resultados não vêm por acaso. Eles vêm da disciplina de acordar cedo, da coragem de assumir riscos, da busca constante por conhecimento e da perseverança diante das adversidades. Mas nenhuma instituição chega aos 100 anos só. A força da Farsul sempre esteve na sua capacidade de representar diferentes culturas, regiões, perfis de produtores e realidades produtivas. Representar a pequena propriedade, o médio produtor e o agricultor empresarial é extremamente importante e nossa meta. E temos aquele lema: para a Farsul, produtor não tem tamanho. Representar o campo gaúcho em sua diversidade, mas principalmente em sua unidade. E é justamente nesse espírito que assumo hoje, ao lado desta competente diretoria e desse grupo fantástico de técnicos e colaboradores, que me honram todos os dias pela excelência de seu conteúdo e de seu trabalho. Permitam-me um registro pessoal. Venho de uma família que aprendeu cedo o significado de viver a terra. E é dessa convivência com pais, irmãos, mestres e companheiros do dia a dia na lida que trago para esta cadeira a convicção mais profunda que possuo, a de que o agro não é uma atividade econômica abstrata. É gente que madruga, que reza pela chuva, que se reinventa a cada safra. Desde os anos 2000, tive a oportunidade de servir essa federação em diferentes funções, sempre aprendendo com os produtores rurais gaúchos e meus mestres, estando alicerçados na força do nosso sistema sindical. E foi nessa caminhada que consolidei uma convicção: a Farsul precisa continuar sendo feita e comandada por agricultores e pecuaristas, por pessoas que conhecem a realidade do campo e vivem diariamente os desafios de produzir no estado do Rio Grande do Sul. São justamente esses produtores diversos, presentes em todas as regiões do estado, que dão legitimidade, força e propósito à nossa federação. Recebo essa missão com humildade, espírito coletivo, muita coragem e profundo respeito e admiração por todos aqueles que construíram os primeiros 100 anos da Farsul. O Rio Grande do Sul exige união, Gabriel. O agro exige responsabilidade. E o futuro exige capacidade de construir consensos sem abrir mão de princípios e valores. Temos enormes desafios pela frente: infraestrutura, logística, inovação, sustentabilidade, crédito, sucessão familiar, competitividade internacional e segurança no campo. Mas também aquilo que sempre diferenciou o povo gaúcho. E temos muita, mas muita mesmo, resiliência, competência, coragem e espírito associativo. A Farsul do Centenário deve honrar sua história sem se acomodar nela. Deve preservar-se os valores sem deixar de evoluir. Deve ser voz firme na defesa do produtor rural e, ao mesmo tempo, ponte para o diálogo e para a construção de soluções.
que os próximos 100 anos sejam guiados pelo mesmo espírito que trouxe essa federação até aqui. O respeito ao trabalho, a liberdade, a coragem de defender seus princípios e louvar a dignidade de quem produz alimentos para uma sociedade gigante como é a gaúcha e brasileira. Porque quando o campo prospera, o Rio Grande cresce. Quando o produtor tem segurança, o país avança. E quando há união em torno de valores sólidos, o futuro se torna possível. Emocionado com essa missão de bem representá-los e emocionado num dos dias mais importantes da minha vida, agradeço por demais a presença de todos vocês, presidentes de outros estados que me honram aqui, São Paulo, Rio Grande do Norte, Amazonas, nossos superintendentes, nossa equipe, brilhante equipe, Bruno Luque, André e Suemi, da nossa CNA. Este homem, Daniel Carrara, que não, muitas vezes vocês não têm a extensão do que não se consegue fazer, mas o que se desarma de estruturas arapucas contra um segmento da área produtiva, e o Daniel faz isso com maestria diariamente. Aos meus diretores e diretora, a competente Teodora, a certeza de que vocês têm um parceiro, uma pessoa que vai trabalhar diuturnamente, que não tem preguiça e que tem muita coragem para, junto com vocês, exercer a função de bem representar a os nossos produtores rurais, mas principalmente a sociedade gaúcha e brasileira. Mais uma vez, emocionado, agradeço a presença de todos e tenham certeza que essa equipe, junto com a área técnica e os nossos colaboradores, darão o seu melhor para um Estado e um país muito melhor e que seja berço para os nossos filhos, netos e tenhamos uma sociedade muito mais justa e melhor para se viver. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns a todos nós e obrigado pelo carinho da presença. Muito obrigado, presidente Domingos. Parabéns, presidente. Muito sucesso ao senhor, a toda a diretoria. E agora eu gostaria de convidar a fazer uso da palavra o senhor vice-governador do Estado, Gabriel Souza. Bom dia a todos, senhores e as senhoras. Quero cumprimentar aqui o meu caríssimo amigo, presidente da Farsul para o biênio 2026-29, Domingos Velho Lopes, meu conterrâneo lá do Litoral Norte, né? Em nome dele, saudar toda a diretoria aqui em Poçada, parabéns aí pela posse. Sei do trabalho que já estão fazendo desde janeiro, né? Intenso trabalho. Muito falamos já desde do primeiro dia de trabalho dessa diretoria, mas naturalmente sei, né? E vou falar um pouquinho sobre os desafios, né, que temos em conjunto aí, pelos próximos 3 anos dessa gestão, então contem conosco nesse sentido. Quero cumprimentar também o presidente da Farsul até final do ano passado, primeiro vice-presidente da CNA, meu colega médico veterinário, Gedeão Silveira Pereira. Esse negócio o Gedeão falou que tem uma lei aqui que é metade norte, metade sul, se revezam, né? Agora tem uma nova lei aí, pelo que eu estou percebendo, que é revezar entre o engenheiro agrônomo e o médico veterinário aí na presidência. Vamos dar uma chance para os agrônomos agora, aí também para eles. Vamos dar essa chance de ver como é que vocês se saem aí, porque os veterinários foram muito bem aí. Parabéns, Gedeão. Também quero cumprimentar o diretor-geral do Senar Nacional, Daniel Carrara. E aqui, Daniel, quero te dizer que estive lá em Ulha Negra, né, no Centro de Formação, Condorelli, de formação de condutores, de operadores de maquinário agrícola e de drones agrícolas, e é uma coisa impressionante. Quero aqui parabenizar. É um dos melhores centros do mundo de formação nesta área, pelo que soube, em torno de 60% apenas da capacidade tecnológica do maquinário agrícola, em média, é utilizado, devido a um alto nível tecnológico nesse maquinário agrícola, boa parte dele produzido aqui no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de maquinário agrícola do Brasil, e a inteligência do agro, boa parte dela está aqui no Rio Grande do Sul, e ficamos muito
impressionados positivamente com o empreendimento do Senar, da CNA, da Farsul, do sistema que forma Farsul, Senar, Casa Rural. Parabéns aí pelo empreendimento, realmente impressionante, impactante. Recomendo a todos que visitem, porque de fato é algo muito diferenciado e que vai fazer, não é, uma diferença enorme na produtividade do campo. Também cumprimentar os deputados estaduais aqui presentes, o deputado Felipe Camozato, que representa a Assembleia Legislativa, também meus amigos deputado Frederico Antunes, Hernani Polo, Luciano Silveira, Edilson Brum, ex-secretário de Agricultura do Estado, Gustavo Vitorino, Marcos Vinícius, Beto Fantinel. Também cumprimentar os deputados federais Alceu Moreira e Sérgio Turra, o secretário Cássio Trogildo, que representa o prefeito Sebastião Melo, o presidente da FAMURS, prefeito Luiz Henrique Vedovato, lá do Imbé. Também os meus colegas de governo aqui presentes, o secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Madalena, e o adjunto Cacaio. Botamos 2 veterinários na agricultura agora para dar uma tocada ali, junto com o agrônomo aí na Farsul. Agora chegou a vez dos veterinários na SEAP também, é verdade. Tinha muito agrônomo ali. Mas, brincadeiras à parte, então, cumprimentar o Márcio, o Cacaio, cumprimentar o secretário de Desenvolvimento Rural, Gustavo Paim, cumprimentar a secretária do Meio Ambiente, a Marjorie Kaufmann, e seu adjunto, Marcelo Camardelli, que é oriundo dessa casa, né? E aqui ressaltar o quanto que nós mudamos a relação do meio ambiente com o agro, né, aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma proximidade, né, uma relação de trabalho contínuo, de respeito e de, principalmente, não ter o não na ponta da língua. Acho que esse é a grande diferença, né? Não ter o não na ponta da língua. Ter a tentativa, sempre que possível, do sim. E nós avançamos enormemente, na verdade. Nós mudamos o Código Estadual do Meio Ambiente, mudamos as regras ambientais para a irrigação, tivemos consulta pública nesse sentido, e uma relação que viabiliza, né, o progresso aqui do Rio Grande do Sul, conciliando o agro com o desenvolvimento, não só no agro, mas também nos outros setores. Está aqui o presidente da FEComércio, o presidente da Fiergs, com a sustentabilidade ambiental. Então, muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Marcelo. Também cumprimentar o secretário extraordinário-geral de governo, Arthur Lemos Júnior, o secretário de Desenvolvimento Econômico adjunto, André Petri. E vou fazer também aqui um cumprimento muito especial ao ex-governador Germano Rigoto, que está aqui, e ao ex-ministro Francisco Turra. Muito obrigado aí pela presença de ambos. Bom, paro aqui no protocolo para me dirigir aqui aos senhores e às senhoras. Primeira coisa que nós temos que falar aqui, meu caro procurador-geral Alexandre Saltes, é a questão da segurança jurídica. Aqui no Rio Grande do Sul, meu caro Daniel, nós respeitamos a propriedade privada. Durante os 2 governos do governador Eduardo Leite, agora com a minha participação como vice-governador, nós tivemos 7 tentativas de invasão a terras aqui no Rio Grande do Sul. Todas elas coibidas. Algumas delas, inclusive, nem mesmo conseguiram chegar lá, porque nós, através da inteligência do setor das forças de segurança, já coibiram antes mesmo da chegada dos invasores na terra. E a regra é clara: invadiu terra, sempre na tentativa, claro, de maneira pacífica, o mais pacífica possível, batalhão de choque é mobilizado e rapidamente nós retiramos os invasores. Esta é a regra e continuará sendo esta a regra no nosso governo, porque nós não admitimos a possibilidade de quebra da segurança jurídica, pedra basilar do Estado Democrático de Direito, que é a propriedade privada. Portanto, esta é a posição do governo do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido. Segunda questão também é que nós estamos tendo, meu caro Daniel, tu falasse na questão do fertilizante, né? Nós estamos tendo aqui, tivemos a licença ambiental, né, pela primeira vez, depois de 3 anos barrada a licença ambiental havia sido concedida, 3 anos discutindo na justiça por causa de uma ação completamente ideologizada, me perdoe aqui os proponentes dessa ação, mas vamos ser francos, né? Nós estamos vivendo agora um outro episódio aqui no Rio Grande do Sul. Não há quando a gente trabalha com questões ideológicas na frente das questões lógicas, o que acontece é um dano ao desenvolvimento, ao progresso de todos. Não é um progresso apenas para aqueles que são favoráveis ou contrários, apenas para aqueles que são a favor do desenvolvimento ou contra ele. É uma penalização para 100% das pessoas. Veja bem esse caso. Demos a licença ambiental, minha cara secretária Marge, para a mina de fosfato lá em Lavras do Sul. 3 anos se passaram discutindo na Justiça, a partir de uma proposição de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, contra a abertura daquela prospecção de fosfato. O Rio Grande do Sul,
os senhores sabem, importa 100% do seu fertilizante. 100%. Quando há guerra lá na Europa, entre a Ucrânia e a Rússia, que nós não temos nada a ver com o peixe, o mundo inteiro paga a partir do aumento do custo da importação e, naturalmente, muitas vezes até a falta do produto, desse insumo tão importante para a produção do setor primário do Rio Grande do Sul e do Brasil. Pois agora nós, 3 anos discutindo na Justiça, conseguimos vencer isso, essa discussão, mérito aqui da Procuradoria-Geral do Estado, inclusive a quem eu quero agradecer também o trabalho, para que a gente pudesse, finalmente, agora como governador do Estado em exercício, na ocasião da viagem internacional do governador Eduardo Leite, semanas atrás, junto com a secretária Marjorie, entregamos a licença ambiental para os empreendedores e dia 2 de junho, anotem essa data, vai ser o início da operação. Pela primeira vez teremos extração de fosfato. Temos aqui na nossa terra e não conseguimos extrair, pois superamos esse entrave. Um outro entrave ambiental que estamos superando depois de 20 anos é a mineração do Lago Guaíba. Nós vamos agora, segunda-feira, se não me engano, amanhã então, iniciar o procedimento de liberação de licenças ambientais da mineração de areia do Rio Guaíba, porque isso é fundamental para que a gente possa utilizar os nossos recursos minerais e também ajudar a desassorear aqui o nosso rio. Ao mesmo tempo que nós temos outros problemas, o CMPC é um problema. Nós temos aí, mais uma vez, questões... Essa questão eu quero tomar 2 minutos do tempo dos senhores e das senhoras, porque é muito importante e me parece simbólica. Há uma questão indígena em pauta nessa questão, só que tem um detalhe. As tribos indígenas, as aldeias indígenas, de fato, eventualmente impactadas no perímetro do empreendimento, são, pasmem, favoráveis ao empreendimento. Favoráveis. Não há litígio nesse sentido. Não há dúvida que eles são favoráveis. Os índios são favoráveis. Pois, infelizmente, e aqui os fatos são públicos, não há absolutamente nenhum problema em dizer, e quero ter a liberdade aqui, como vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, de colocar nossa posição nesse sentido. Nós achamos um absurdo, porque o que está acontecendo é uma ação do Ministério Público Federal utilizando-se de índios que nem mesmo impactados serão. Nem mesmo impactados serão. E enquanto que os indígenas do perímetro são favoráveis ao empreendimento. Estamos agora nós lutando para, claro, manter esse empreendimento, que é o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul. 27 bilhões de reais de investimento privado, que certamente vai também fomentar o setor do agro gaúcho, na medida que vem da silvicultura a produção de celulose para fins de produção da celulose e, posteriormente, abastecimento do mercado doméstico e até mesmo exportação para vários países do mundo. Portanto, mais uma vez, temos as questões ideológicas acima das questões lógicas. Não é lógico fazer esse tipo de debate. Terceiro ponto que eu quero falar aqui, meu caro presidente Domingos, é a questão dos desafios de sua gestão. O presidente Gedeão falou bem, o senhor já pegou num momento muito complicado do setor do agro. E por que é muito complicado? Eu aqui quero aproveitar a presença do diretor-geral do Senar Nacional, Daniel Carrara, para abordar um ponto, que é um ponto nevrálgico aqui do Rio Grande do Sul. Perceba que nós não estamos com o agro endividado porque não sabemos produzir, porque paramos de trabalhar, porque não acordamos cedo, dormimos tarde, ao contrário. Todos sabem, os brasileiros conhecem a força do trabalho do produtor rural gaúcho, tanto é verdade que foi, em grande parte, modéstia à parte. Eu sei que o gaúcho é orgulhoso dos nossos feitos, mas são os fatos. A fronteira agrícola do Brasil foi aberta pelos gaúchos. O senhor falou muito bem, Roraima, lá os gaúchos, Mato Grosso, Nordeste, Mato Piba e assim por diante, a fronteira agrícola do Brasil foi aberta pelos gaúchos durante as décadas que nos antecederam. E ainda hoje, muito do que está sendo produzido no Brasil é oriundo de gaúchos e seus descendentes. Então, o que aconteceu aqui não foi absolutamente falta de conhecimento. Nós, há mais de 100 anos atrás, fomos os pioneiros do soja, por exemplo, lá em Santa Rosa. Fomos nós que trouxemos o soja para o Brasil e começamos a produzir esse grão que hoje é a principal commodity do país. Não é essa a questão. A questão é uma questão climática. Climática. Das últimas 6 safras de verão, nós tivemos pelo menos 5 estiagens em algum nível. 5 estiagens. Então é evidente que com a quebra da produção há um endividamento. E o endividamento não é de uma safra, nem de 2 safras, nem de 3 safras, são de inúmeras safras. Inúmeras safras. Esse é o problema. Então perceba o seguinte, lá na Constituinte de 88, 89, com a promulgação da mesma, eu nunca vi... Eu era novinho naquela época, tinha 4 aninhos, mas pelos anais do Congresso Nacional, nunca ninguém viu um congressista, um constituinte ir à tribuna dizer o seguinte: precisamos de fundo constitucional para o Nordeste,
pela eventual incapacidade dos brasileiros que lá moram. Não, ninguém falou isso. Ninguém falou isso. O grande motivo que levou o país a criar os chamados fundos constitucionais para as outras regiões brasileiras foi questões climáticas, no caso do Nordeste, ou ambientais, no caso do Norte e Centro-Oeste. Porque lá havia outras condições, baixo desenvolvimento econômico, alta desigualdade regional, para que aquelas regiões também se desenvolvessem. Pois bem, foi esse o motivo. Não estou questionando o motivo, eu estou me utilizando desse motivo para dizer agora é a hora de abrir um fundo constitucional para a região sul do Brasil, porque aqui nós somos os que mais estamos sofrendo com as mudanças climáticas no território brasileiro atualmente. No território brasileiro atualmente. Se tu pegar 85% do território gaúcho, 85%, tirando aqui uma parte do leste e nordeste, nós vamos ter o território brasileiro, o pedaço do Brasil que mais sofreu com estiagens graves no século XXI, comparando-se, ou até sendo uma situação pior, do que o polígono da seca, do que o agreste nordestino, do que o semiárido nordestino. Essa é a verdade. Então, para só um pouquinho. Se é verdade que as outras regiões têm o fundo constitucional, não queremos ser melhores nem piores do que ninguém, mas está na hora do Congresso Nacional discutir a criação de um fundo constitucional para o desenvolvimento da região sul. Aliás, nós agora estamos propondo, a partir de um projeto de lei do deputado federal Pedro Westphalen, o PL 5122, né, que é o projeto de lei que o presidente da Farsul esteve lá em Brasília, junto com todo o agro gaúcho, o governo do estado apoiando, exatamente para poder viabilizar a securitização das dívidas dos produtores rurais e, com isso, viabilizar, resolver o problema do passivo do passado, do agro, passado recente, esse em virtude das condições climáticas. Agora, para encaminhar para o fim aqui, meu caro presidente Domingos, nós também temos que tratar do futuro do agro. Porque temos sim que resolver a questão da securitização, mas não queremos voltar daqui a 10, 15, 20 anos, como o Gedeon falou, esse assunto cansa. Esse assunto tem que ser encaminhado de maneira a ser mitigado os problemas das condições climáticas. E como iremos mitigar o problema das condições climáticas, sabedores que somos de que nós teremos problema de estiagem nos próximos anos? É evidente que teremos. Então, se já sabemos que teremos, temos que diminuir os efeitos das estiagens. E, para tanto, temos que ter um grande fundo de investimentos em irrigação e manejo do solo. A correção do solo, a proteção das lavouras e o aumento da área irrigada no nosso estado. Eu sei, todos sabemos, que a irrigação não vai resolver todos os problemas, mas nas áreas onde ela é possível de acontecer, é viável e é pertinente que a façamos, que a tiramos do papel. Nas outras áreas, nós temos que descompactar o solo, corrigir a questão ácido-básica ali do solo, fazer com que a gente tenha uma camada fértil do solo produtiva, que a água consiga infiltrar no solo e que a gente consiga, assim, proteger as lavouras para o futuro, para que não voltemos a Brasília daqui a alguns anos exatamente vivenciando os mesmos problemas. E, nesse sentido, nós temos uma proposta clara, que é a prorrogação do que nós chamamos de FUNRIGs, que nada mais é do que o dinheiro dos gaúchos, que ao invés de ir para a União na forma de pagamento da dívida, fique aqui no Estado para investimento. Esse recurso, a partir de junho de 2027, voltará a ter que ser pago, caso nada aconteça, a Brasília. Então, este é o momento de nós encaminharmos a necessidade de prorrogação desse instrumento, desta vez, não para reconstruir o Estado com pontes, rodovias, casas para as pessoas, etc., que já estão bem encaminhadas, mas sim para poder proteger as nossas lavouras e viabilizar o agro gaúcho para os próximos anos e viabilizando, assim, a nossa economia nesse mesmo sentido. Por fim, quero mais uma vez parabenizar meu caro amigo Domingos, dizer, conte com o governo do Estado, estou transmitindo aqui o abraço do governador Eduardo Leite, que em virtude de um compromisso em São Paulo, pediu que eu viesse hoje, junto com os nossos colegas secretários, representar o governo do Estado. Domingos é um quadro qualificado, de alta qualidade, foi nosso secretário de Agricultura, um baita secretário de Agricultura, diga-se de passagem, é realmente alguém que está preparado para essa função que está hoje assumindo, aliás, sendo empossado formalmente e solenemente. Portanto, Domingos, junto com a tua diretoria, conte com o governo gaúcho, o agro é responsável por 40% do nosso PIB, de alguma forma, e quando o campo vai bem, a cidade também vai bem, e o Rio Grande também vai bem. Muito obrigado. Muito obrigado, vice-governador Gabriel Souza. Marcelinho Cachoeira, vamos de hino do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, a todos
para o hino rio-grandense. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância desta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância desta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Senhoras e senhores, vou pedir ainda alguns instantes da atenção de vocês. Eu gostaria de convidar o presidente do Sindicato Rural de São Martim da Serra, João Botelho do Nascimento. Tem uma lembrança aqui para fazer de entrega ao presidente Edão Pereira. Presidente, Edião, temos uma pequena lembrança do senhor, do sindicato pequeno, mas atuante, lá de São Martim da Serra. O senhor que fez uma série de revoluções no sistema. Então, é uma pequena forma de agradecimento. Muito obrigado. João Augusto, família e esta guriazinha que eu vi aqui dentro. Já está desse tamanho, vê que o tempo passa. Ah, que... que honra, que honra. Sem Photoshop. Vai ficar, vai ficar. Eu só vou ter a liberdade de ler o cartão, tão bonito. Ao querido amigo Gedeão, soubeste transformar o limão em uma excelente limonada. Revolucionaste o cenário e a Farsul. E mais importante que isso, criaste novas lideranças, sempre dando espaço para que elas crescessem. Que tenham o mesmo sucesso agora na CNA, onde queremos te ver, aí eu não vou dizer. Forte abraço. Senhores, dia de aniversário, muitos perguntavam, né? Mas a posse é domingo mesmo. Domingo, 24 de maio, dia da Farsul. E nesses 99 anos não poderia faltar um bolo e um parabéns. Então quero convidar para... Temos o bolo de 99 anos e que oficialmente, presidente Domingos, abre já as nossas atividades aí, comemorações que vamos ter ao longo do ano para o nosso centenário da Farsul daqui a um ano. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida,
muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Farsul!